Ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres fica calado em depoimento à Polícia Federal. Pelo menos até o mês de maio, o valor do salário mínimo não vai passar de R$ 1.302. Números apontam que a inadimplência dos brasileiros caiu. Destruição na Amazônia foi equivalente a quase 3.000 campos de futebol por dia no ano passado. Queda de helicóptero provoca a morte do ministro do interior da Ucrânia e mais 13 pessoas. Microsoft confirma a demissão de 10.000 trabalhadores. Casas de 18 metros quadrados da Prefeitura de São Paulo são 6 vezes maiores que na Coreia. E a suspensão de um cachorro que fez bagunça em uma creche causa indignação nas redes sociais. É a partir de agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-ministro Anderson Torres ficou em silêncio durante depoimento à Polícia Federal hoje. E o STF analisa, caso a caso, a situação dos mais de 1.000 presos após a invasão às sedes dos 3 poderes. O Supremo Tribunal Federal está analisando a situação de cada um dos presos após os atos de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes recebeu 1.459 atas das audiências de custódia e verifica cada uma delas. Até agora, 140 prisões foram convertidas em preventiva para a garantia da ordem pública. Nestes casos, o ministro Alexandre de Moraes identificou evidências dos crimes de atos terroristas, tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, ameaça, perseguição e incitação ao crime. 60 pessoas tiveram a liberdade provisória autorizada. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que elas estavam presentes nas manifestações, mas não há provas de que elas participaram dos atos de vandalismo. Mesmo em liberdade, essas pessoas devem cumprir uma série de medidas cautelares. Entre elas, não fazer publicações em redes sociais e nem se comunicar com nenhum dos outros presos. A previsão é que o trabalho de análise de cada uma das prisões seja concluído pelo STF até sexta-feira. Nesta quarta-feira, o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, prestou depoimento à Polícia Federal. Os agentes foram até o batalhão da PM, onde Torres está preso, para ouvi-lo, mas ele teria se recusado a falar. O ex-secretário e ex-ministro foi preso no último sábado, assim que desembarcou em Brasília. A prisão de Anderson Torres foi decretada por Alexandre de Moraes após os ataques às sedes dos 3 poderes, porque o ministro entendeu que houve falha na segurança, o que era responsabilidade de Torres. No dia 8 de janeiro, sob a escolta da Polícia Militar do Distrito Federal, milhares de pessoas que estavam acampadas em frente ao QG do Exército marcharam rumo à esplanada dos ministérios. Elas realizaram uma manifestação e muitas pessoas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, provocando destruição do patrimônio material e histórico do país. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pediu para que os órgãos de telecomunicação do país se mantenham atentos e prevenidos contra possíveis ataques cibernéticos depois dos que aconteceram em Brasília. Em um ofício, ele afirma que os maiores focos de preocupação são os vazamentos de dados sigilosos e a invasão de sistema de computadores. O ministro alega que a sociedade deve ter um espaço cibernético seguro e confiável. Em uma hora como essa, não faltam críticas. A Defensoria Pública é uma das mais visadas, porque defende quem muitas pessoas acham sem qualquer dúvida, estão erradas. A de Mato Grosso do Sul não escapa. As manifestações em Brasília no último dia 8 de janeiro ganharam holofotes dentro e fora do país. E várias frentes de trabalho. Uma delas com relação a identificar e punir os manifestantes e a outra, a defesa. Nesse último cenário, o papel da Defensoria Pública, voltado para quem não tem condições, de acordo com critérios comprovados, de pagar um advogado, tem sido alvo de críticas. Nós estamos acostumados com isso e vamos exercer, independentemente de qualquer cenário, a defesa plena das pessoas que estão acusadas de um processo penal. E isso não significa que a Defensoria Pública apoia qualquer tipo de ato
contra o Estado Democrático de Direito. Nós repudiamos veementemente qualquer tipo de ato atentatório ao Estado Democrático de Direito, mas, apesar disso, realizamos a nossa missão de defender as pessoas. O defensor explica ainda que, neste momento, o atendimento da Defensoria do Estado é voltado aos familiares dos manifestantes presos, por meio do e-mail mutirão@defensoria.ms.def.br. Até agora, 3 pessoas buscaram o serviço, uma da capital e 2 do interior. O canal criado é exclusivamente informacional. Primeiro, saber o local que a pessoa está recolhida em Brasília, isso é importante o familiar saber. Segundo, as condições humanitárias, se ela está recebendo alimentação, se ela está recebendo a medicação de uso contínuo que ela tem necessidade e, em algumas situações, também como está o trâmite processual. Por exemplo, se foi pedida a liberdade dessa pessoa que está em Brasília ou não e se já foi oferecido ou não a denúncia contra essa pessoa. O Ministério Público Federal pediu informações para a Agência Nacional de Energia Elétrica sobre a queda de 4 torres de energia em Rondônia e no Paraná. O MPF investiga uma possível relação com os ataques em Brasília. Desde a noite do dia 8, além das 4 torres derrubadas, 12 foram danificadas. Mesmo com as quedas, nenhuma cidade sofreu falta de energia. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, rejeitou um pedido de habeas corpus preventivo ao ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres. Negou também o benefício ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ambos são investigados por suspeita de envolvimento aos ataques em Brasília. A medida trancaria a investigação, permitindo a Bolsonaro um retorno ao país sem o risco de ser preso. A ação foi apresentada pelo advogado Carlos Alexandre, que não faz parte da defesa dos 2 envolvidos. 3 pessoas morreram no município de Rodeio, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, devido à forte chuva que atingiu o estado nas últimas horas. Um homem de 30 anos e uma criança de 4 estavam em uma casa atingida por um deslizamento de terra. E um outro homem de 41 anos foi arrastado pela água ao tentar atravessar uma ponte. Ainda há uma bebê de 1 ano e um homem de 50 anos desaparecidos na cidade. O Corpo de Bombeiros Militar realiza as buscas com o auxílio de helicóptero e cães farejadores. Ao menos 3 deslizamentos foram registrados no Morro do Pico na noite de ontem, quando foram iniciadas as buscas pelos desaparecidos, que precisaram ser interrompidas devido ao grande volume de água que descia pelo morro, mas retomadas hoje pela manhã. Nas últimas 12 horas, a região registrou 170 milímetros de chuva, 5 vezes mais do que o normal. Segundo a Diretoria de Gestão de Desastres da Defesa Civil de Santa Catarina, os municípios mais atingidos pela chuva desta madrugada foram Rodeio, Indaial, Timbó, São Bento do Sul, Lages, Xanxerê e Ascurra. Em Indaial, especificamente, uma cratera de 2 metros se abriu na BR-470 e interditou totalmente o trânsito no quilômetro 75. Novos deslizamentos também foram registrados em outros trechos da rodovia, mas sem interdição. Veículos leves podem passar por um acesso secundário pela SC-477 e pela SC-110. Já em Rodeio, a Prefeitura detalhou que cerca de 80% da área urbana foi atingida por algum tipo de dano causado pela chuva, que atingiram 240 milímetros em 24 horas. O desmatamento na Amazônia em 2022 foi o maior registrado em 15 anos. Entre janeiro e dezembro foram mais de 10 quilômetros quadrados devastados, o equivalente à derrubada de quase 3 mil campos de futebol por dia de floresta. De acordo com o monitoramento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o ano passado também registrou o 5º recorde anual consecutivo de desmatamento. No acumulado dos últimos 4 anos, chegou aos 35.193 quilômetros quadrados, área maior que os estados de Sergipe e Alagoas juntos. O novo governo tem prometido dar prioridade à proteção do local. A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, tem reforçado o compromisso com a política ambiental e com o desmatamento zero no bioma, com a criação de uma secretaria para frear a derrubada das florestas. Segundo o Imazon, Amazonas e Mato Grosso foram os únicos estados que tiveram aumento na destruição em relação a 2021.
tanto em áreas federais quanto em estaduais, sendo os responsáveis pelo fechamento do acumulado da Amazônia em alta. Já os estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso seguem no topo dos maiores desmatadores desde 2019. De janeiro até 30 de dezembro, o acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia Legal foi de 10.267 km². O índice leva em conta o chamado ano civil, ou seja, o período total de janeiro a dezembro. Um incêndio atingiu um módulo perto de um galpão do terminal de cargas do aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro. A fumaça pôde ser vista de vários bairros da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há informações sobre vítimas. O galpão que pegou fogo tem aproximadamente 250 metros de comprimento e abriga cargas de diversos materiais, como plásticos e madeiras, o que facilitou a propagação das chamas. No total, a área afetada foi de cerca de 10.000 metros quadrados, dividida em 4 partes. Uma delas armazenava uma grande quantidade de material hospitalar. Já uma outra área servia de armazenamento de material odontológico. Já o último espaço abrigava as aeronaves que acabaram incendiadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação não foi acionada para a ocorrência pela Brigada de Incêndio do aeroporto e apenas ficaram sabendo do ocorrido por meio de telefonemas e pela imprensa. Para conter o fogo, profissionais de 10 unidades foram direcionados para o local. Além de veículos da corporação, uma aeronave pousou na pista. A administradora do local informou que não há impactos na operação de pousos e decolagens e nem na movimentação e integridade das cargas de importação e exportação do aeroporto. Durante o dia, devido à quantidade de fumaça na região, o Centro de Operações Rio pediu para que os motoristas tivessem cuidado para trafegar na linha vermelha. As chamas do prédio puderam ser vistas do lado de fora do pátio. Essa não é a primeira vez que as chamas atingem um aeroporto. Em 1998, um incêndio que durou cerca de 8 horas destruiu 70% do terminal de passageiros do prédio Santos Dumont, localizado no centro do Rio. Na ocasião, 18 pessoas foram retiradas pelos bombeiros das dependências do prédio, mas só uma apresentou leves ferimentos. A reconstrução durou 6 meses. No entanto, ainda no mesmo ano, o aeroporto voltou a operar normalmente. Um voo da Latam entre os aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Congonhas, em São Paulo, teve de ser cancelado ontem por causa de um motivo inusitado. Milhões de abelhas ocuparam parte da asa do avião. Funcionários da companhia identificaram a presença do enxame de abelhas quando a aeronave estava prestes a decolar. Por meio de nota, a Latam informou que os passageiros foram acomodados em outros voos da companhia, com decolagens previstas ainda para o mesmo dia. O avião precisou passar por uma manutenção na asa. De acordo com a Infraero, todos os cuidados foram tomados para que a área fosse isolada e que a ocorrência não interferiu nas operações de outros voos. E a seguir, pelo menos até o mês de maio, o valor do salário mínimo não vai passar de R$ 1.302. E veja também, números apontam que a inadimplência dos brasileiros caiu. Pelo menos até o mês de maio, o salário mínimo será de R$ 1.302. A decisão foi tomada hoje durante uma reunião do presidente Lula e do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, com representantes sindicais. Mas ficou acertado que uma comissão vai discutir como aumentar o valor do piso nacional do país. Os presidentes dos principais sindicatos do país apresentaram ao presidente da República demandas dos trabalhadores e cobraram o cumprimento de promessas de campanha. As centrais sindicais querem a correção da tabela do imposto de renda e o aumento do salário mínimo, que atualmente está em R$ 1.302, mas buscam também a consolidação da política de valorização do salário. O debate do salário mínimo, ele não pode ser pautado pelo Deus mercado. Quem depende do salário mínimo é quem já não consegue mais fazer o supermercado. Temos que apostar
numa política que se aproxime mais dos anseios do nosso povo. Durante a reunião, o presidente Lula assinou um documento que cria um grupo de trabalho para discutir a valorização do salário mínimo a médio e longo prazo. Este grupo é composto por representantes das centrais sindicais e do governo federal. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que além do comitê que vai estudar o salário mínimo, um outro grupo será criado para discutir mecânicas de valorização e segurança para os trabalhadores por aplicativo. Para Marinho, a carga horária destes profissionais atualmente se compara a trabalho escravo. Nós acompanhamos a angústia de trabalhadores e trabalhadoras aplicativos que muitas vezes têm que trabalhar 14, 16 horas por dia para poder levar o pão e leite para casa. Isso, no meu conceito de trabalho, isso beira a trabalho escravo. O presidente Lula afirmou que o salário mínimo passará a ser corrigido acima da inflação conforme a economia estiver crescendo. Afirmou ainda que haverá correção da tabela do imposto de renda para que os mais ricos paguem mais impostos que os pobres, mas explicou que essas medidas precisam ser aprovadas pelo Congresso. O pobre hoje, que ganha R$3.000, proporcionalmente, ele paga mais do que alguém que ganha R$100.000. Ele paga, até porque quem ganha muito paga pouco. Porque quem ganha muito recebe como dividendo, recebe como lucro, recebe com qualquer coisa para pagar pouco imposto de renda. O pessoal fala assim para mim, Lula, se a gente fizer isenção até R$5.000, sabe, são 60% da arrecadação desse país é das pessoas que ganham até R$6.000. Olha, então vamos mudar a lógica. Vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. A inadimplência recuou no Brasil e encerrou o ano passado com 65 milhões de endividados. Significa que de cada 10 pessoas, 4 estavam negativadas. O brasileiro encerrou o ano passado com uma leve queda no índice de inadimplência na comparação mensal, depois de meses seguidos de alta. O número de 65 milhões de inadimplentes indica que 4 de cada 10 brasileiros estavam com o nome sujo. Mesmo com a queda em relação a novembro, em dezembro de 2022, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 8,79% em relação ao mesmo período de 2021. Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito. Em média, o brasileiro endividado possuía R$ 3.812 para pagar, sendo que 87% do rombo nas finanças pessoais estavam concentrados nos bancos. Outro dado curioso é que o devedor tem, em média, apenas 2 empresas credoras, o que facilita a solução para o problema. Os dados ainda mostram que cerca de 3 em cada 10 consumidores tinham dívidas no valor de até R$ 500. O percentual aumenta quando se fala de dívidas de até R$ 1.000. Portanto, quase metade dos devedores brasileiros possui débitos relativamente pequenos em aberto. Começou hoje o pagamento do programa de transferência de renda do governo federal. Os primeiros do calendário são aqueles que têm o número de identificação social com o final 1. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Bruna de Jaimo. Os pagamentos dessa primeira parcela de 2023 vão acontecer até o dia 31 de janeiro, atendendo a ordem do NIS, o número de identificação social que você encontra no cartão do Auxílio Brasil. O valor é de R$ 600. Ainda não estão inclusos os R$ 150 por criança de 0 a 6 anos de idade, como foi prometido pelo presidente Lula. E por isso, ainda não é chamado pelo governo de Bolsa Família. A estimativa é para que esse pagamento adicional só comece em março, quando o governo relança o programa com o nome Novo Bolsa Família. Segundo o anúncio do governo em fevereiro, haverá uma busca ativa para atualização de cadastro e também para inserir pessoas que precisam e estão fora do programa. De acordo com o governo federal, a estimativa é de que quase 22 milhões de famílias recebam o benefício com um investimento de 13 bilhões de reais. Então vamos ao calendário. Os beneficiários com o NIS Final 1 já começaram a receber. Com o Final 2, começam a receber a partir do dia 19 de janeiro, Final 3, dia 20, Final 4, dia 23, Final 5, dia 24,
final 6, dia 25, final 7 no dia 26 de janeiro, final 8, dia 27, final 9, dia 30 e o final 0 no dia 31. É possível consultar a situação do benefício pelo aplicativo Caixa Tem ou pelo número 111 na Caixa Econômica Federal. De São Paulo, Bruna de Giaimo. A situação piorou. O desembargador Flávio Marcelo Fernandes, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, derrubou uma liminar concedida hoje mesmo para que as americanas devolvessem 1 bilhão e 200 milhões de reais emprestados pelo banco BTG Pactual. Segundo ele, a empresa não tem como cumprir a obrigação. A Advocacia Geral da União decidiu que vai ingressar como parte interessada no processo de recuperação que a companhia deve mover na próxima semana. Os bancos públicos têm 30% da dívida da Americanas e as ações da empresa estão em queda livre. Hoje, cada uma foi negociada a R$ 1,74. Não dá nem para um cafezinho no bar da esquina e no shopping, nem pensar. É por isso que os consumidores esperavam descontos mais atrativos nas lojas americanas. Na região central de São Paulo, por exemplo, nem o preço do bis caiu, inclusive até aumentou. Enquanto investidores da Americanas tentam se recuperar da queda na Bolsa de Valores, consumidores finais e assíduos esperavam encontrar ofertas, já que a loja sempre foi referência quando o assunto é preço bom e guloseimas. Mas acabaram se deparando com valores até maiores do que o de costume. Aliás, de costume mesmo eram as filas e o entra e sai de consumidores. Isso não mudou. E as ofertas em si, nada diferente. Ou seja, a crise na empresa, que até virou meme nas redes sociais, explorando uma forma bem-humorada para explicar o motivo do rombo, realmente mostrou que os 20 bilhões de reais já respingaram no consumidor. O chocolate Kit Kat, por exemplo, só valia a pena se fosse comprado nas lojas americanas, por causa da oferta que proporcionavam quando comparado com outros estabelecimentos. Mesmo com a alta na inflação, a tentativa sempre era preservar o melhor valor. Hoje, 4 desses produtos custam R$ 11,96. Já o bis, concorrente do Kit Kat, podia ser encontrado por R$ 5,99 a caixa ou 2 por R$ 10. Hoje já oscila entre R$ 7 ou R$ 9 cada. Com isso, a concorrência da que era referência em promos e guloseimas até semana passada vai aumentar. Com investidores repercutindo as falas do ministro Fernando Haddad em Davos, de Lula após reunião com sindicalistas e com dados econômicos dos Estados Unidos, o dólar fechou em alta nesta quarta-feira de 1,10%, cotado em R$ 5,16 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,71% aos 112.228 pontos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou no Fórum Econômico Mundial em Davos que a integração da América Latina e a produção de energia limpa são fundamentais para o crescimento regional. Haddad explicou que para o Brasil crescer, a integração internacional é determinante e pode tornar os países da região fortes e competitivos. Ele afirmou que se não pensarmos em formas de associação regional, vamos ter muita dificuldade de decolar. Para o ministro da Fazenda, a América Latina precisa se unir para fazer frente a grandes blocos econômicos como Estados Unidos, Europa e China. Haddad acrescentou que essa integração passa por infraestrutura, acordos comerciais e ampliação do Mercosul. Se nós olharmos para o que está acontecendo hoje na América do Sul, nós vamos ver oportunidades incríveis, né? Na Colômbia, na Argentina, em todo canto você olha, você vê oportunidades que serão mais bem aproveitadas se houver integração de infraestrutura, integração energética, integração comercial e, quem sabe, de forma mais ambiciosa, né, uma integração dos próprios mercados financeiros da região. Fernando Haddad destacou ainda o papel da energia limpa como uma das vantagens competitivas da região em relação ao mundo. Ela não é facilmente transportável. Você não transporta energia eólica ou hidrelétrica ou solar como você transporta o óleo. E isso pode ser uma vantagem não só pelo que o presidente falou, você pode interligar as Américas com linhas de transmissão, mas isso pode ser um fator determinante
para a atração de empresas, indústrias que queiram produzir a partir da energia limpa, para que toda a sua cadeia produtiva esteja em compasso com as determinações ambientais que hoje são incontornáveis. E veja a seguir, Microsoft confirma a demissão de 10 mil trabalhadores. E ainda, queda de helicóptero provoca a morte do ministro do Interior da Ucrânia e mais 13 pessoas. As apreensões de agrotóxicos contrabandeados estão batendo recordes na região de fronteira de Mato Grosso do Sul. As apreensões de defensivos agrícolas contrabandeados estão cada vez maiores na região de fronteira de Mato Grosso do Sul. O DOF, Departamento de Operações de Fronteira, apreendeu em 2022 41 toneladas desses produtos, demonstrando que o crime organizado sempre migra para novas práticas criminosas que são rentáveis para estas organizações. O que acarretou esse aumento a dificuldade de importação de forma legal, em razão lá dos conflitos que estão ocorrendo no leste europeu, na Ucrânia, com a Rússia, que sempre foram os grandes produtores e fornecedores desse material de forma legal para o território brasileiro. No início do ano, em mais uma ação de enfrentamento aos contrabandistas, o Departamento de Operações de Fronteira recuperou um veículo roubado, que além de estar carregado com 2.750 pacotes de cigarro, havia também 580 quilos de defensivos agrícolas contrabandeados. A apreensão aconteceu na cidade de Maracaju. O artigo 334 do Código Penal, ele estabelece a pena de 2 a 5 anos, Simplesmente pena de 2 a 5 anos. Bom, se o transporte for feito por via aérea ou fluvial, essa pena ela é dobrada, ela passa a ser de 4 a 10 anos. Os agrotóxicos atuam no controle e na proliferação de pragas, ervas daninhas e no combate a possíveis doenças associadas ao cultivo de determinados produtos e são classificados em herbicidas, inseticidas, fungicidas e bactericidas. Os defensivos agrícolas, eles são um aparato do produtor, proteger a safra dele, Então, as pragas e as doenças, elas causam os malefícios à cultura e comprometem a produção dele. Então, ele precisa usar os defensivos agrícolas para combater o ataque e conseguir produzir. Apesar do uso de agrotóxico auxiliar no aumento da produtividade das lavouras, a Organização Mundial de Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária alertam que esses produtos são nocivos à saúde e ao meio ambiente, quando utilizados incorretamente. Produtos contrabandeados oferecem mais riscos. Então, se a gente pensar que esse produtor está trazendo uma molécula de fora, que muitas vezes é proibido aqui, então quer dizer que esse produto ele não está regulamentado, ele pode ter impacto ambiental e muitas vezes esse manejo ele é feito de maneira incorreta, ou seja, esse produtor não tem um conhecimento técnico para utilizar esse produto. E muitas vezes ele pode criar uma resistência na própria praga ou doença que vai inviabilizar a nossa empresa local de desenvolver novos produtos. Então, se ele já não está regulamentado aqui é porque ele tem algum problema. Diretamente, visualmente, a gente não consegue identificar. Mas eu alerto sempre os consumidores que procurem saber da procedência dos produtos que eles estão consumindo em casa. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para o risco de adoecimento por intoxicação alimentar. Segundo dados mais recentes, cerca de 600 milhões de pessoas em todo o mundo ficam doentes e 420 mil morrem todo ano por causa desse problema. A proliferação de bactérias e vírus nocivos é favorecida principalmente em estações mais quentes, pois as altas temperaturas comprometem a conservação de alimentos. Os micro-organismos mais envolvidos com as intoxicações alimentares, em geral, são bactérias como a Salmonella, a Shigella, a Escherichia coli e Staphylococcus, e alguns vírus como o rotavírus e os fungos, além dos componentes tóxicos encontrados em certos vegetais, que podem também ser causadores dessas afecções. Alguns sintomas comuns a essa condição são mal-estar, febre, urticária, vômitos e diarreia. A intensidade desses sinais pode até mesmo se complicar, causando um quadro de desidratação, podendo ser necessária internação e medicação intravenosa. Uma consideração importante é que uma contaminação alimentar
pode não apenas causar problemas a curto prazo, mas doenças graves a longo prazo, como falhas renais, doenças hepáticas e desordens neuronais. Para evitar e se prevenir de uma intoxicação causada por alimentos, seria primordial conhecer a procedência de cada alimento, sem contar em manter a higiene das mãos antes de manusear os alimentos, dos utensílios que serão usados para preparar e também de acondicionar as refeições, evitar a exposição dos alimentos em temperatura ambiente por mais de 2 horas e ter muita atenção à data de validade dos produtos. Isso dentro de casa. Fora dela, procure evitar consumir carnes mal passadas, alimentos em conserva, no geral, molhos caseiros e alimentos feitos com muita antecedência. Dê preferência aos cozidos. E ao falar do trânsito diário, nós brasileiros pensamos automaticamente no caos aqui da cidade de São Paulo, onde apresentamos o Jornal das 22. Mas se você pensa que a capital paulista é exemplo de um trânsito caótico, saiba que existem muitos outros lugares pelo mundo que são ainda piores, segundo um novo ranking. O levantamento feito pela INRIX mostrou que a cidade com o maior congestionamento do mundo é Londres, capital da Inglaterra. A empresa de software e monitoramento demonstrou que no trânsito londrino, a velocidade média nos horários de pico é de 16 km por hora. Além disso, o estudo traz uma reflexão importante, a de que o motorista tenha perdido cerca de 156 horas parado no trânsito. Fazendo uma correlação direta com os horários de trabalho, isso significa uma perda financeira de 707 libras, ou seja, mais de R$4.000 quando feita a conversão. Na segunda posição aparece a cidade norte-americana de Chicago. Na sequência, aparece Paris. Já a metrópole brasileira aparece na 48ª posição da lista e nem mesmo é a cidade mais congestionada da América Latina, que no caso é Bogotá. Outro ranking de trânsito global renomado apontou que o pior trânsito do Brasil em 2021 era o Rio de Janeiro. A capital carioca, inclusive, ficou em 39º lugar dentre as cidades mais congestionadas do mundo. A guerra do leste europeu segue causando diversos prejuízos regionais. Mas hoje o foco foi outro. Em uma queda de helicóptero, o ministro do Interior da Ucrânia e outras 14 pessoas morreram. Ainda não se sabe a causa do acidente. A queda de um helicóptero nos arredores de Kiev, na Ucrânia, matou o ministro do Interior do país, Denis Monastyrsky. A informação que comprova a morte do ministro foi dada pelo governo ucraniano. O cargo do ministro do Interior é um dos mais importantes do país. Isso porque o chefe da pasta é o responsável pelas Forças Armadas e, por isso, uma das principais peças na guerra da Ucrânia. Além de Monastyrsky, estavam no helicóptero o vice-ministro do Interior, Yevhen Ienin, e o secretário de Estado do Ministério de Assuntos Internos, Yuri Lubkovich. Ambos também morreram. A queda ocorreu no início da manhã de hoje, em um bairro residencial de Brovary, município a 25 quilômetros do centro de Kiev. A capital ucraniana e os arredores têm sido alvo constante de bombardeios russos desde o fim do ano passado. O helicóptero era do modelo Super Puma, de fabricação francesa, pertencia ao governo da Ucrânia e era geralmente usado em operações de emergência. A agência de inteligência da Ucrânia informou que abriu uma investigação para apurar as causas da queda e disse que, por enquanto, considera as seguintes hipóteses como uma possível violação das regras de voo ou até mesmo mau funcionamento técnico do helicóptero. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chamou o caso de uma terrível tragédia e informou que considerava o ministro como um amigo próximo, já que havia nomeado Monastyrsky no início de seu governo. Até a última atualização desta notícia, a causa da queda da aeronave ainda não havia sido divulgada.
A Microsoft vai demitir cerca de 10 mil funcionários até o terceiro trimestre desse ano para reduzir custos, como consequência do prejuízo por causa da pandemia. O corte anunciado pela gigante de tecnologia norte-americana vai atingir 5% do total de funcionários e terá como intuito enxugar a folha salarial da empresa em meio à incerteza econômica e à desaceleração do setor tecnológico dos Estados Unidos. As mudanças incisivas custarão por volta de 1 bilhão e 200 milhões de dólares no segundo trimestre desse ano. Em nota, a Microsoft disse que após a pandemia, os clientes buscam otimizar seus gastos digitais para fazer mais com menos e estão tendo cautela na hora de gastar, pois algumas partes do mundo estão em recessão. Por outro lado, a empresa disse que a próxima grande onda da computação está nascendo com grandes avanços e, por isso, a Microsoft está transformando os modelos mais avançados do mundo em uma nova plataforma de computação. Não é de hoje que a Microsoft busca reduzir os seus custos. Em julho do ano passado, a empresa norte-americana disse que um pequeno número de cargos haviam sido eliminados de sua folha de pagamento. A Microsoft enfrenta uma queda no mercado de computadores pessoais após a pandemia, deixando pouca demanda para o Windows e outros softwares da empresa. Com as demissões, a Microsoft se junta a outras empresas de tecnologia, como a Meta, a Amazon, a Salesforce e a HP, que anunciaram cortes nos últimos meses. A Organização Mundial do Turismo indicou que o número de turistas estrangeiros duplicou em 2022 e caminha para os patamares pré-pandemia. Boas notícias para o turismo mundial. O número de viajantes estrangeiros dobrou em 2022 e este ano se aproxima dos níveis pré-pandemia devido ao levantamento das restrições sanitárias. A Organização Mundial do Turismo, a OMT, apontou que mais de 900 milhões de pessoas fizeram viagens internacionais no ano passado, o dobro de 2021, embora esse número represente ainda 63% de 2019, ano anterior à pandemia de Covid. A agência da ONU afirmou que todas as regiões do mundo registraram aumentos. No Oriente Médio, as chegadas de turistas internacionais subiram para 83% dos números pré-pandêmicos. A Europa atingiu quase 80%, enquanto a África e a América recuperaram cerca de 65% dos visitantes. A recuperação foi menor na região da Ásia-Pacífico, que atingiu apenas 23% do nível pré-pandemia. Porém, foi a região que manteve mais restrições. De acordo com as projeções da OMT, a revitalização da indústria vai acelerar ainda mais em 2023, principalmente graças ao fim das restrições por parte da China às viagens ao exterior após 3 anos de bloqueio. A entidade enfatizou que há razões para otimismo, mas alertou que a recuperação total vai depender de outros fatores, como a evolução da guerra na Ucrânia e as elevadas taxas de inflação que afetam quase todo o mundo. Brasileiros que pretendem viajar para os Estados Unidos pela primeira vez precisam se organizar. Isso porque a fila de espera para tirar o visto pode passar de 500 dias. A fila de espera no estado de São Paulo chega a 16 meses, conforme informações do Escritório de Serviços Consulares do Departamento de Estado norte-americano. Em outras capitais, essa estimativa é um pouco menor. Ainda assim, pode chegar a até 12 meses para a entrevista obrigatória para a emissão de visto. Um dos principais motivos para a fila de espera estar tão grande é o reflexo das restrições no período mais grave da pandemia, quando os Estados Unidos proibiram a entrada de pessoas não essenciais no país. Essa restrição começou em março de 2020 e se estendeu até novembro de 2021, ou seja, quase 2 anos com as entrevistas paralisadas e a demanda acumulada. Em nota, o Consulado dos Estados Unidos informou que tem tomado medidas para reduzir esse tempo de espera, como é o caso aí da contratação e o treinamento de funcionários, a extensão do horário de funcionamento com atendimento em dias extras, que é o caso dos super sábados, que funcionam como um mutirão para a emissão dos vistos. Além disso, o período para que o turista renove o visto sem necessidade de passar por uma nova entrevista passou a ser de 48 meses.
Vale lembrar que em casos de urgência, como saúde, trabalho ou também estudo, é possível pedir a antecipação dessa entrevista obrigatória para a emissão do visto. Mas é claro que com a comprovação por meio de documentos dessa emergência. E veja a seguir, casas de 18 metros quadrados da Prefeitura de São Paulo são 6 vezes maiores que na Coreia. E ainda, a suspensão de um cachorro que fez bagunça em uma creche causa indignação nas redes sociais. Os condenados pela Lei Maria da Penha não podem mais exercer cargos públicos na cidade de São Paulo. A lei sancionada hoje pelo prefeito da cidade, Ricardo Nunes, também vale para a contratação de pessoas aos postos do Legislativo e na administração indireta da cidade. Para os sentenciados, a medida deixará de valer quando cumprirem totalmente a pena. No ano passado, o Brasil teve o maior número de mortes por dengue em um ano e também ultrapassou a marca de 1.000 óbitos no período de 12 meses. Pesquisadores apontam que a ausência de medidas e diagnóstico tardio, devido ao contexto da pandemia, favoreceram para um aumento de 313% maior que em 2021. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, foram 1.016 vítimas da doença em 2022, contra as 246 registradas um ano antes. Aliás, o ano passado foi 3% maior que em 2015, até então o mais letal registrado. Outras 109 mortes ainda estão em análise. São Paulo, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram os estados que mais computaram vítimas fatais. O cenário fez com que a Fundação Oswaldo Cruz fizesse um alerta para a falta de campanhas de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti no país. A vacina contra a doença até existe, mas é restrita, sendo destinada apenas à faixa etária de 9 a 45 anos e aplicada apenas para proteger contra uma segunda infecção, que costuma ser mais grave e só está disponível na rede privada. O número de casos também foi maior em 2022 que em 2021, com um crescimento de 162,5%. Para a Fiocruz, uma das justificativas para o avanço dos casos fatais pode estar relacionada ao diagnóstico tardio, pois dificulta o tratamento, uma demora que pode ser atribuída ao desvio das atenções para a urgência da pandemia de Covid. A última grande onda foi em 2019. E pelo fato da dengue ser uma doença cíclica, que tem altas geralmente de 3 em 3 anos, os primeiros anos da pandemia acabaram não tendo um foco maior por serem considerados um período de queda da disseminação do vírus naturalmente esperado. Além desses fatores, há o fato da semelhança entre sintomas da dengue com os de outras doenças, como a própria Covid. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte apontou para um crescimento de 50% nos problemas de infraestrutura nas rodovias brasileiras no ano passado. O levantamento concluído nesta semana menciona erosões de pista, buracos grandes, pontes caídas ou muito estreitas. Foram registrados 2.610 pontos críticos na malha rodoviária contra os 1.739 pontos em 2021. Segundo a Confederação, são problemas graves que se multiplicam a cada ano e se concentram majoritariamente em rodovias sob gestão pública. Para a resolução do problema de infraestrutura em 2022, seria necessário investimento de 5 bilhões e 240 milhões de reais. Mais de 66% dos pontos críticos em 2022 foram buracos nas rodovias e estradas. Na série histórica, enquanto em 2012 os motoristas poderiam encontrar, em média, um ponto crítico a cada 372,4 quilômetros rodados, em 2022 caiu para 44 quilômetros em média.
Para este ano, o ministro dos Transportes, Renan Filho, apresentou um plano de 100 dias da pasta com ações prioritárias do governo para os setores rodoviário e ferroviário até abril, que prevê construir ou revitalizar 861 quilômetros de rodovias e retomar outros 670 quilômetros em obras, assim como 72 pontes e viadutos serão construídos ou revitalizados, e ainda mais 670 quilômetros de obras em estradas federais serão retomadas até abril, mas ainda sem previsão de conclusão. Plano que deve custar R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais. Inclui retomada, revitalização e intensificação de obras, a grande maioria em rodovias, prevenção de acidentes e redução de mortes nas rodovias federais, medidas para escoamento da safra de grãos, pronto atendimento para emergências e ações de fortalecimento para a atração de capital privado. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 66% das rodovias federal e estaduais possuem avaliação regular, ruim ou péssima, e a expectativa, segundo o ministro, é melhorar a qualidade das rodovias já no primeiro ano. Com o avanço significativo da população de rua, principalmente durante a pandemia, a Prefeitura de São Paulo criou um projeto chamado Reencontro, onde abriga pessoas em mini-casas. Mas o projeto de pequenas residências não é exclusivamente brasileiro. Na Ásia, já acontece. 18 metros quadrados. Esse é o tamanho das residências do projeto Vila Reencontro, organizado pela Prefeitura de São Paulo. Essa tem sido uma opção de moradia para os sem-tetos. A primeira vila foi inaugurada em dezembro no Canindé, na zona norte da cidade paulista. A previsão é entregar cerca de 2.000 unidades até o fim deste ano. Com a pandemia e a piora da crise socioeconômica, o total de sem-teto saltou 31% entre 2019 e 2021. São quase 31 mil sem ter onde morar, segundo o último censo da Prefeitura. O programa é inspirado no conceito Housing First, que prioriza a moradia como ponto de partida para outros direitos sociais da população de rua, como educação, saúde e trabalho. Iniciado nos Estados Unidos, o movimento inspira iniciativas na Espanha, Canadá, Japão e na França. As casinhas têm banheiros, pias e são mobiliadas com cama, geladeiras, fogões com 2 bocas e guarda-roupas. Há vasos de plantas também na entrada das unidades. Mesmo aparentando containers, no calor ela é projetada para não esquentar exageradamente. Mas a moradia tem as suas regras. O foco do projeto são famílias com crianças de até 4 pessoas e que estejam usando as ruas como moradia há menos de 2 anos. Outras obrigações que foram definidas pela Associação Voluntários para o Serviço Internacional é chegar antes das 10 horas da noite, salvo exceções médicas ou profissionais, e mostrar a carteirinha de identificação na portaria. Quem mora ali não pode beber e nem usar drogas. Outra frente será um auxílio entre R$ 600 e R$ 1.200 para quem hospedar pessoas em vulnerabilidade social. O auxílio Reencontro funciona como uma ajuda financeira a quem acolher a pessoa em situação de rua. O foco são proprietários de pensões com vagas ociosas, donos de imóveis vazios ou até mesmo pessoas que tenham um cômodo vago em sua casa. O auxílio será oferecido por 24 meses. Mas as microcasas não são exclusivas no Brasil. Em uma das maiores potências tecnológicas do mundo, casas de até 3 metros quadrados têm se tornado comum. Em Seul, capital da Coreia do Sul, as residências surgiram de maneiras rápidas para ocupar mais trabalhadores com preços acessíveis. Chamadas de Goshwons, elas são moradias pequenas e bem mais em conta do que apartamentos. A grande vantagem desta moradia é a isenção de aluguéis calção e um contrato de 1 ano. A moradia é uma alternativa para quem não tem tantos recursos financeiros e ainda assim deseja morar na capital e em outras cidades coreanas.
Os problemas de moradias têm afetado diversos países e o crescimento rápido da população tem feito com que as pessoas busquem soluções em pequenos lugares, mesmo tendo que lidar com o aperto e a solidão. E olha só, um cachorro foi suspenso de uma creche para animais após ter maus comportamentos durante suas atividades. O vídeo viralizou nas redes sociais e alguns internautas até criticaram a instituição por punir o animal. O pequeno Jack está literalmente tendo dias de cão. Isso porque ele foi flagrado invadindo o refeitório e comendo a comida dos seus outros colegas. A ação do animal lhe causou punições graves e ele foi suspenso por um dia da creche para aprender a ser um pouquinho mais educado da próxima vez e pedir permissão para pegar a comida de seus companheiros. A creche enviou uma mensagem para sua tutora que dizia: "Peço com que fale com ele seriamente, para isso não se repetir." Águida da Silva não pensou duas vezes e publicou um vídeo de Jack explicando os fatos das redes sociais. Não demorou muito para que viralizasse. Alguns internautas ficaram indignados com a situação e criticaram a humanização do bichinho. Além disso, disseram que essas brincadeiras de boletim e suspensão são bizarras. A tutora afirmou ter tido uma conversa séria com Jack e pediu para que o cachorro se comporte, para que ela possa trabalhar tranquilamente enquanto ele é cuidado na creche. O cachorro Jack já está de volta à sua escolinha e agora vai fazer de tudo para não aprontar novamente. Na verdade, quase tudo. Porque se a fome bater, é melhor reforçar a segurança do refeitório. Senão, o poderoso e faminto Jack vai atacar novamente. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.